do Príncipe da Paz, o nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Dá para esquentar esse trem não? Eu acho que nós vamos fazer isso. Glória a Deus. Sabe que... Tá bom. Eu conheci minha namorada no ano de 79 e aí a gente começou a namorar. Depois de 4 meses a gente se casou. E já fazem quase 40 anos que a gente está namorando e não parou nunca. E ela é minha namorada. Temos 3 filhos. E a gente, para ninguém incomodar a gente foi no cartório, registrou o nosso namoro. E ficou tudo certo. Aí as pessoas, quando eu digo, porque eu sempre me refiro a ela como a minha namorada. E eu falo minha namorada não sei o quê. E já é uma coisa assim tão espontânea que, às vezes, dependendo da igreja, aquelas igrejas assim um pouco diferentes, os irmãos falam assim, que velho safado, ainda é pastor e safado, ele tem namorada. Numa ocasião, eu fui chamado depois da palavra para uma reunião com o conselho para me explicar como eu, um velho, anda namorando e depois vem pregar na minha igreja. Mas aí depois ficou tudo certinho, eu expliquei para eles os trem, eles entenderam. Sabe que tem 60 anos não namora? Eu fiquei viciado de namorar, comecei a namorar com 21. E agora já era, não tem mais jeito. Mas esse negócio de namorar é também um conceito, né? Isso é conceitual. Mas não vim aqui falar disso. A gente vai prosear outra coisa e depois, noutra ocasião, se for possível, a gente proseia especificamente a respeito do assunto. Para falar de namoro, agora a gente está encantado. O esquema agora é paixão. Sem os atributos da paixão e condimentado pelo amor. Firmeza? Total. Êxodo 21. Glória a Deus. Glórias ao teu nome, querido Jesus. Eu e a minha namorada temos 3 filhos. A Daniele, que mora lá em Paraty. A Gisele, que mora perto da nossa casa mais ou menos. E o Tiago, que mora na Lapa, em São Paulo. Eles nos deram 4 netos. Então já sou um vovô feliz, junto com a minha namorada, paparicando os netos. Então, Êxodo 21, vou ler apenas 2 versículos que diz assim. Mas, o número 5, verso 5, Êxodo 21, 5. Mas se aquele servo expressamente disser, eu amo o meu Senhor e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair livre. Então seu Senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta. O seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela e ele o servirá para sempre. Deus
querido, trem-bom é na tua presença, por isso nosso coração está saltitante de gozo, num compasso delicioso, embalado pela tua presença tão consoladora, tão amiga. Obrigado, Senhor. Que festa boa o Senhor preparou para nós. E aqui, em tua companhia, queremos usufruir plenamente de tudo o que foi previsto pelo Senhor, o nosso anfitrião. Graças te damos, Papai querido, por esta festa e pelo convite que o Senhor nos deu. Te louvamos agradecidos e dizemos que estamos com os corações abertos, estamos antenados. Pode falar, Senhor, pode mandar, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que reina soberano. Toma-nos e faz como queres, porque nós te amamos. Estamos encantados, maravilhados por tão excelente obra, por tão excelente feito, por tão excelente caminhada contigo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. É sabido, com certeza, por qualquer que observa atentamente, que nunca a sociedade buscou e, além de buscar, também proclamou e aspirou tanta liberdade. Parece que, com o passar do tempo e a passagem das civilizações, o conceito de liberdade foi ficando cada vez mais claro e os indivíduos se identificaram com a liberdade como coisa latente em si. Mas é claro que também nunca houve, em contrapartida, tanta privação da liberdade. Por um lado, muita liberdade, consciência da liberdade, valoração da liberdade, aspiração pela liberdade e, por outro lado, muita privação da liberdade. Não sei se houve tempo que houvesse mais privação do que nos nossos dias. É que no viés da busca pela liberdade, surgem os exploradores da latência humana pela liberdade. Porque ao perceber que a liberdade é uma coisa inerente à criatura humana, alguém percebeu e procurou achar um modo de levar vantagem nisso. Tentar vender para você uma coisa que você já tem. E ao tentar vender uma coisa que você já tem, o indivíduo precisa arquitetar um modo, primeiro, de convencer você que você não tem. E segundo, de oferecer para você uma coisa que ele tem, que na verdade é aquilo que você já tem. Então, aprisiona, cria vínculo de dependência visceral. E é por isso que nunca houve tantas amarras com cara de liberdade. A liberdade é um quesito estrutural do indivíduo, da criatura hominal,
na estrutura construtiva dessa criatura que Deus chamou homem, há um quesito de projeto que pende para a liberdade. Como imagem e semelhança de Deus, e Deus, livre que é, nós herdamos dele o tino, o gosto, a natureza de sermos livres. Mas essa liberdade é perdida com muita facilidade. A liberdade é nata, ela é intrínseca na criatura e faz parte da estrutura, mas é muito fácil perdê-la. E na maioria das vezes, a liberdade é perdida quando o homem procura mais liberdade. Tendo liberdade, procurando mais liberdade, exatamente aí na caminhada pela liberdade, talvez imaginada mais do que a intrínseca, é que normalmente se perde a liberdade. Ou seja, tendo liberdade e não tendo consciência dela, não tem como saber o seu valor. Aquela história, eu era feliz e não sabia, né? O indivíduo procura a liberdade porque não tem consciência de que já tem ela. Sai à procura do que já tem e encontra um grilhão, encontra uma corrente, encontra uma prisão e torna-se escravo de muitas coisas. É possível enumerar uma eira de propostas que cerceia a liberdade. Um rosário de coisas que tolhe a liberdade. Mas falando de modo genérico, quando alguém trilha a estrada que promete levar à liberdade, liberdade baseada nos desejos inconsequentes, talvez de um período, de um momento, de um estado momentâneo e passageiro, é que o indivíduo cai nas armadilhas. Porque a liberdade é vendida, muitas vezes, como isca na ponta de um anzol. E ao mordê-la, o indivíduo é fisgado na guelra. É oferecido como quinquilharia sedutora para alimentar os cofres dos espertalhões que imaginaram os modos de convencer o indivíduo a comprar uma coisa que já tem e deve ser substituída por aquilo que ele dá. Eu me lembro quando eu era adolescente. Eu era adolescente lá em Niquelândia. Perto de Niquelândia, a gente pegava uma rodagem, que é uma estrada cascalhada de terra, rodava umas 4 horas, não, umas 2 horas, rodava umas 2 horas por aquela rodagem e chegava numa currutela. Currutela era
um aglomerado de casas primitivo e que não tinha nenhuma casa de alvenaria, nem de adobe, a alvenaria mais primitiva. As casas eram de pau a pique e de sapê, ou então coberta com palha de buriti. E tinha uma vila. E a razão daquela vila era a Romaria do Muquem. Muquem era aquele lugar chamava Muquem. E lá no Muquem tinha uma mata, mas sabe, uma floresta, tipo uma dessas florestas do Pará ou da Amazônia, fechada, frondosa, com árvores com mais de 70 metros de altura, com troncos grossos. E a mata era a perder de vista. E na época da romaria do Muquem, os romeiros vinham de vários cantos do Brasil e armavam as suas barracas naquela floresta que, preparada para receber os romeiros, já estava toda com a saroba batida. Estava limpa. E os romeiros iam chegando e armavam as suas barracas. E eu me lembro que eu fui numa romaria dessas. Me lembro também que nós montamos a nossa barraca cor de abóbora, no meio da floresta, uma barraca redonda, cor de abóbora. E pegamos uns troncos, uns pedaços de tronco e levamos para dentro da barraca. Nós éramos 17 jovens. E nós ficamos sentados numa roda, no meio, ao redor da barraca, e tinha um violão. E apareceu um moço lá, um moço gente boa, era no tempo da ditadura militar, e tinha 2 palavras proibidas no tempo da ditadura, lá em Goiás. E todas as vezes que a gente ia falar essas 2 palavras, uma delas, a gente falava baixinho no ouvido da pessoa. A primeira palavra era comunismo. Quando alguém ia falar comunismo, não podia falar alto, tinha que falar baixinho, falar assim, comunismo. Porque se alguma autoridade policial visse a gente mencionar a palavra, já levava para o interrogatório. A outra palavra, que também era tão proibida quanto o comunismo, era maconha. A gente falava maconha, bem baixinho. Às vezes fazia só o sinal assim, ó. Só fazia o sinal. E era tão proibido, era tão complicado esse tal de maconha que nem o nome podia ser falado, mas apareceu um rapaz que a gente não conhecia, bombadinho, boa pinta, mas ele era tão gente boa que ele dava maconha de graça para a gente. Mas como é que pode esse cara? Ele é muito gente boa. Eu vejo falar que é proibido. A polícia, quando, depois das 10, se alguém fosse pego na rua, primeira coisa, mostra a mão para ver se tem calo. Isso lá em Goiás, né? Mostra a mão para ver se tem calo. Segundo, dá o dedo para ele cheirar. Se o policial cheirasse e sentisse o cheiro, aí já era preso. E a turma aprendeu a comprar essência de patchouli, que assemelha o perfume da Maria Juana, e passava na mão, e depois que o policial pegava e veio o cheiro, não é patchouli.
para enganar eles. Mas aquele rapaz bonzinho estava lá no Muquem. E dando de graça. Eu vi falar que era caro, custava uma fortuna, e que as pessoas vendiam um carro para comprar maconha, agora o cara chega para dar de graça. É gente boa demais. E aí o que aconteceu? A gente sentou lá na barraca, acenderam o baseado e passou de mão em mão. Eu tinha 16 anos. E quando chegou na minha vez, eu dei uma puxada no esquema. E de repente, nunca tinha experimentado aquilo. Eu fiquei tão doido, mas tão doido, que eu catei aquele violão e eu tocava assim as músicas do Raul Seixas. Era uma coisa tão louca que vocês não fazem ideia. E aí, o que aconteceu? Era um estado tão diferente que eu ficava pensando, eu me sentia muito amaconhado. E eu queria sair, queria beber água, queria fazer alguma coisa para sair daquilo, porque parece que eu ia explodir. Estava tudo muito louco. E aí, eu não conseguia sair. E eu pensei comigo, já sei o que eu vou fazer. Vou dar uma volta na floresta, porque assim passa o efeito do esquema. E o que eu fiz? Olhei, eu tinha um relógio Seiko, aquele Seiko antigo. Olhei no relógio, era 11 horas da noite. Falei, vou dar um rolé, porque a hora que eu voltar já passou. Esse negócio, dentro de umas 2 ou 3 horas, deve passar o efeito. Não é possível. Aí saí. Andei a floresta do Brasil inteirinho. De norte a sul da floresta. Andei. E falei, voltei para a barraca e pensei comigo, agora acho que já vai passar, porque já deu umas 4 horas que eu estou andando. Olhei no relógio, era 11h03. Eu estava tão desesperado, querendo sair daquilo, e aquilo me deu um desespero maior ainda, que se eu tivesse uma arma, eu me matava para sair. Porque eu falei, então, o que é isso? Pensei comigo, eu vou lá, porque lá na igreja católica, que era também uma barraca, no meio lá da romaria, e lá eles dançavam música caipira, forró e tal. Eu falei assim, eu vou lá, vou dançar um pouco, porque aí passa. E fui lá, dancei, mas dancei até... E voltei para trás, falei assim, agora sim, agora passou. Olhei no relógio, 11h08. Eu falei, não é possível um trem desse. Eu sei que o tempo não passava. E eu fiquei com aquela experiência. E um dia... passou aquilo, voltei para casa e fiquei encabulado com esse negócio da maconha. E um dia eu trabalhava na prefeitura e saía da minha casa e ia saía da prefeitura e ia para a minha casa, que era bem na esquina, assim. E a gente andava, tinha mania lá no sertão, de andar chutando lata. Tem aquela expressão, quem não tem nada, sai por aí chutando lata, né? Eu saí chutando lata, literalmente. A gente andava, os jovens da minha idade, quando ia dar um rolê na cidade, achava uma caixinha de fósforo, uma latinha, ficava chutando ela, alcançava ela, dava mais um chute, alcançava ela de novo, dava mais um chute e ia andando. E eu estava andando assim, vi uma caixa de fósforo. E comecei a chutar a caixa.
tendererém, andava. Tendererém, andava. E depois me atinou. Vou pegar essa caixa. Será que tem palito? Será que tem pau dentro? Abaixei, abri a caixinha. Tanã. A Maria morava ali. A Maria morava na caixinha, Maria Juana estava lá. Eu peguei aquele baseado e fui para casa. Pensei comigo, fumo ou não fumo? E fiquei numa luta, numa guerra dentro de mim. Eu nunca tinha achado maconha na vida. De repente a maconha aparece no meu caminho. De repente. Parece coincidência, né? Não parece coincidência? Será que é? Ou é o capeta que estava de olho? Aí eu peguei a caixinha de fósforo, cheguei na minha casa, a casa não tinha cercado, a casa era toda aberta, não tinha muro, né? E a privada nossa era lá no fundo do quintal, era uma casinha em cima de um buraco, com umas tábuas e um buraco no meio. Ali já era descarga, tudo junto. E quando a gente ia na privada, saía de casa, atravessava o quintal, ia lá na casinha, chamava mesmo casinha, eu vou na casinha. E eu peguei a tal da maconha e fui lá para a casinha, e olhava para ela, e o meu coração acelerava, e eu ficava tão transtornado numa guerra interior entre fumar ou não fumar. E não tive coragem. Sabe o que eu fiz? Pus ela na caixinha, voltei e tinha um pé de eucalipto, que era assim, ó, um morrote vermelho, que foi se desgastando nas beiras assim, e ficou só a raiz do eucalipto e o tronco que saiu assim, e uma forquilha. Subi no morrote, peguei a caixinha de fósforo e botei na forquilha. Falei assim, hoje eu não fumo, mas amanhã eu fumo. Hoje eu não tive coragem, mas amanhã eu fumo. E aí fui, trabalhei, peguei a caixinha, fui para a casinha. E olhava e tentava e não conseguia acender. Era uma guerra dentro de mim tão grande que parecia a Terceira Guerra Mundial. Uma briga, um enrosco, um entrever, um risca-faca daqueles retado nervoso. Não conseguia acender o trem. Botei na caixinha e botei lá em cima de novo. E fui para o serviço, e o ritual aconteceu durante um mês. E eu não tive coragem de botar fogo na Maria. Mas, um dia, depois de um mês mais ou menos, eu estava trabalhando lá na prefeitura e começou uma chuva. E eu fiquei preocupado. Uma chuva de vento, e era um vento nervoso que soprava, e eu falei, mas barbaridade, o que vai acontecer lá com o negócio? Saí do serviço e voltei ansioso para ver aonde, né, e tá, a hora que eu boto, cadê? Sumiu. Andei no mato, fucei e tal, não achei, desapareceu. E eu não consegui. Coincidência? Casualidade? Ou será que o Senhor também estava olhando para a minha vida? Eu sei que aquela experiência me deixou muitas lições. Porque eu era um jovem à procura de liberdade. E quase por um
me tornei um escravo, porque a liberdade, quando você não tem consciência de que você não precisa buscar porque você já tem, ela é inerente à criatura, basta cultivá-la em si, e você busca por caminhos artificiais, acaba sendo fisgado na ilharga por um anzol que prometia liberdade, mas tinha uma isca na ponta. É assim que muitas vezes, procurando a liberdade, encontra a prisão. E eu falei de droga há 40 anos atrás. Hoje, as arapucas estão em cada esquina, e não é só a arapuca das drogas, é também várias outras arapucas, que nessa arapuca, quantos jovens tinha comigo no Muquem? 17. Sabe quantos não morreram de overdose ou perseguido numa guerra de tráfico? Sabe quantos? O nome dele é Juvenal, que vos fala. Todos os outros morreram, todos os demais, todos, não escapou um. E todos eles, como eu, buscava a liberdade. Liberdade que já tinha. Morreu Tisha, morreu Kate, morreu Dubá, morreu todos, o alemão, morreu todo mundo, não sobrou ninguém. Eu estava em São Paulo, só recebia notícia. Morreu fulano. Como? Overdose. Morreu ciclano. A dívida dele não conseguiu pagar. Morreu ciclano. Não sei, estava traficando e não escapou ninguém. De repente, nessa busca, de repente entra em cena alguém com promessa de liberdade. E parece, entre tantas, apenas mais uma promessa. Mas dessa vez, o que promete é o único que conhece toda a complexidade da estrutura do homem. Ele próprio criou o dispositivo que pulsa incessantemente pela liberdade na criatura homem. É dele a autoria de todos os desejos, as fontes dos desejos, os mecanismos do desejo, ele implantou no homem. Inclusive, o desejo de ser livre. Ninguém como ele conhece a estrutura, as carências, os anseios, os desejos, as necessidades reais da criatura que ele mesmo criara. E ele conhece também a estrutura e os mecanismos da escravidão. Portanto, mais que ninguém, ele tem base convincente para dizer, como disse em João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está dando uma garantia de quem conhece a estrutura e sabe como responder à expectativa dessa latência que pulsa. E aí ele propõe, o Senhor Jesus oferece a liberdade que plena, em direção à natureza completa do homem, completa que eu digo, de todas as suas camadas. E o Filho, Senhor Jesus, que é Criador,
e que é, pela própria palavra, a verdade, quando ele diz eu sou o caminho, eu sou a verdade, verdade que é o verbo que é Deus conosco, para libertar todo cativo de toda a natureza, ele diz assim, Lucas 4:18, o Espírito do Senhor é sobre mim, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Essa liberdade proposta pelo Senhor Jesus Cristo não é liberdade simples, é uma liberdade ampla, porque cada indivíduo pode ser escravo de alguma coisa, mas ele sabe a raiz da escravidão. Ele sabe os mecanismos que funcionam pulsando na direção da liberdade. E a proposta é plenar. Libertar todo o cativo de toda a natureza. João 14:6 diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E João 8:32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem mais tem a dizer de liberdade é o Criador da bela criatura, homem. Libertar, por exemplo, da tristeza doentia. Conheço quem tem tanta tristeza, mas tanta tristeza que se alimenta da tristeza. É tão macambúzio, tão encurralado em si mesmo, tão enredomado, tão mergulhado em si, possuído de uma tristeza incurável por algum incidente na vida, e o tempo vai passando e o indivíduo fica tão cativo da sua tristeza que não quer ser nem curado dela, porque é dependente dela para provocar alguma reação em terceiros que olhe para si. Cativo da tristeza doentia. Libertar da letargia existencial. Quando o indivíduo entra numa apatia e sabe o que tem que fazer, mas não sabe por onde começar, está num estado letárgico da existencialidade. Eu assisti um documentário dos quebradores de castanha do Pernambuco. Quem viu esse documentário? Lembra da família que quebrava castanha em troca de uma ninharia, e que uma família lá resolveu passar fome, fazer economia e comprar a sua própria castanha para não depender do atravessador de castanhas? Aquela família, no primeiro mês, passou fome, mas no segundo mês já tinha dinheiro para comprar o seu primeiro quilo de castanha. E ao invés de ganhar 16 centavos, agora ganhava 32 reais. Foi difícil comprar o primeiro quilo, mas depois do primeiro vem o segundo, depois vem 5 quilos, depois vem 30 quilos e veio a liberdade e passou uma fase muito dura, mas agora é livre, não depende do atravessador. Interessante que, entrevistando o repórter, os vizinhos, falava, você conhece a família fulano? Conheço. Você sabe que deu certo para ele? Ah, deu. E você sabe como que ele fez? Sei. Como é? Ah, eles fizeram um esforço tremendo, trabalhou todo mundo, dia e noite, e conseguiu juntar o dinheirinho, até não comprava nem comida. Comia farinha de mandacaru. Para quê?
para comprar o primeiro quilo de castanha para dar a liberdade deles. Mas por que você não faz assim também? Eu não sei, gente, eu sei que está certo, mas eu não consigo começar. Nessa e em tantas outras situações, o indivíduo sabe o que fazer, mas não sabe por onde começar, não sabe apertar o play, não sabe dar o start, está no estado de letargia existencial, não consegue se mexer em direção daquilo que ele tem consciência de que é a coisa certa a fazer. A mulher que apanha do marido, ela sabe que ela tem que ir embora, que ele não vai melhorar, que não vai resolver a situação. Ela sabe que ela tem que ir, porque um dia ele pode tirar-lhe a vida, ou matar as crianças. Ela sabe, mas não tem a iniciativa de dar o primeiro passo. Está num estado de letargia. O indivíduo que sabe e que fuma o cigarro e que nunca começa a achar um caminho, um modo de deixar o cigarro. E fala, eu não consigo. Mas se ele for para o hospital com uma doença no pulmão, ele não vai fumar. E fica quieto na cama e consegue vencer e não fumar. Ele acha força num lugar que não tem. Então, na verdade, não é a força que lhe falta. Falta a iniciativa para começar. Ele é escravo dessa letargia existencial, quando ele fica estanque e não se move, não se mexe. Libertar da clausura do medo. Há quem aprenda a dirigir e de medo não consegue dirigir. Há quem tem medo de sair de casa, tem medo de brincar, tem medo de comer e não come porque tem medo de engordar. Ou tem medo de ficar magro demais e come todas as comidas do mundo para não emagrecer. Medo disso, medo daquilo, medo de casar. Conheci uma pessoa que diz que não ia se casar, porque algumas pessoas que ele conheceu estavam numa vida irregular durante 20 anos, e depois que resolveu se casar, casou e depois de um mês teve que se separar, e eles nunca tinham brigado antes, mas depois que se casou começou a brigar. E por causa desse mau exemplo, ele pautou a postura dele no mau exemplo, e agora tem medo de casar. Medo. Escravo do medo. Escravo do medo de viajar, de andar, de arriscar, de tentar, de assumir a sua autonomia, a sua liberdade, de proclamar a sua maioridade definitivamente. Fica na aba do pai, comendo a aposentadoria da vovó e nunca toma vergonha na cara e vai assumir com hombridade a sua maioridade, custe o que custar. Medo de enfrentar a vida, escravo do medo. Escravo da insegurança, castradora, esterilizadora do raciocínio, do desejo, dos sonhos. Escravo de tantas dependências. Escravo de jugos. O Senhor Jesus falou assim, vinde a mim porque eu sou o bom pastor. Só o bom pastor tem um jugo suave, os outros pastores que não é o bom pastor, ele faz uma carga, põe em cima da tua cabeça. Ele está falando da carga da religião. Não existe carga mais castradora e perversa do que a carga da religião. Porque se eu falo para esse mano aqui, fala assim, camarada, me dá esse óculos, em nome do Gestionete França de Oliveira.
Ele fala, não dou. O César falou para você me dar esse tênis. Eu não dou. Mas eu falo assim, olha, eis que Deus me revelou. Aí ele fala, não, leva tudo, leva as cuecas, leva a calça, leva os... Quer que eu arranque a barba também? É a coisa mais covarde, é a escravidão mediante a usurpação da autoridade no nome de entidade espiritual, seja ela qual for. Porque aí deixa o indivíduo desarmado. O Senhor Jesus veio libertar do jugo, do peso, a quem queira carregar carga, fardo, peso da religião, peso do sacrifício, peso de bater continência. Há líder que castra a individualidade, cerceia a liberdade, aprisiona a consciência, amedrontando, gritando, apavorando, formulando regras e enquadrando os indivíduos nas suas regras, para ele, a seu bel prazer, manipular os indivíduos, escravos. Quando o Senhor Jesus fala de libertar da escravidão, a escravidão mais óbvia é a escravidão das drogas, a dependência das drogas. Mas o leque é amplo. Você sabe o que é uma sovela? Quem sabe o que é uma sovela? Uma argola. Sabe, tinha umas mulas lá em Goiás, bonita, com aquela arriata bem bonita, barulhenta, que tem uma fieira de sovelas assim, desenhando o peitoral do burro. Coisa linda. Quanto mais sovela tiver no peitoral, mais caro, mais bonito, né? Mais exibido fica o muleiro. E você sabe o que é um forro? O que é um forro? Vai em cima da mesa? Ah, um forro em cima da mula? É, também, aquilo é forro. O que mais que é forro? Em cima? Também é forro, né? O que mais? Dá mais um exemplo, para depois eu falar do meu forro. Hã? Forro da cama. Ah, o forro da cama, o forro da mesa, tá certo. O forro do teto, o forro do lombo do burro. Mas eu quero falar de um outro forro. Forro, aquele que alcançou alforria. O que foi alforriado é um forro. E tem o forro de sovela. O forro de sovela é o escravo da orelha furada. É o forro que tem um senhor tão excelente que renuncia à sua própria liberdade para servir o seu senhor para o resto da vida. Não foi esse o texto que a gente leu de introdução de Êxodo 21:5? Jesus é o Senhor que compra, paga o preço e dá liberdade para o indivíduo ir ou ficar. Jesus não amarra, não põe ninguém na camisa de força. Não bota a navalha na carne, o espinho na ilharga, o ferrão na costela. Não! Não aprisiona
primitivos aqui na graça. Cristão não recebe tratamento primitivo porque não está no tempo da lei. Cristão tem tratamento para o nível de civilização da cristandade. Em Cristo, o indivíduo tem liberdade para vir e ir, entrar e sair. Aquele que vier a mim entrará e sairá e achará pastagem. Não é verdade daqueles espertalhões escravizantes que pegam textos bíblicos para incutir e manipular, dizendo que você não pode visitar outras igrejas, que não pode, esse aqui é o caminho da verdade, que aqui é que você tem que ficar. Não é verdade. Você tem que ficar em Jesus Cristo. Jesus não criou instituições. Igreja de Jesus não é instituição, é a igreja. João 6. Muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também ir? Jesus é assim. Quer ir embora? Vai. Quer ir embora? Vai. Se você não está encantado, se você não está vislumbrado, se você não está maravilhado, e tudo é pesado, é custoso, é sacrificoso, você faz gemendo. Você coopera no barcão financista esperando troco. Você que pergunta se o dízimo é do bruto ou é do líquido. Fica com tudo para você. Não traz. Se é pesado, não traz. Se não traz gozo, não traz. Porque quem está encantado não faz conta e nem pergunta se é do bruto ou se é do líquido. Tem prazer em vender a sua propriedade e trazer todo o produto se for a necessidade. Pelo mover do Espírito que habita em você, que é o Senhor da igreja e que costura e permeia toda a igreja na face da terra, que não é institucional. Se você está apaixonado, e você tem a posse, e você enxerga a necessidade, você não pergunta se é do bruto ou se é do líquido, você não quer saber, porque isso é primitivismo. Tabela é primitivismo, na graça é dos civilizados encantados. Quer ir embora? Vai embora. Quer ir? Vai. Eu gosto muito de um texto que está lá em Zacarias, quando fala que Deus, instruindo Zacarias a respeito do sacerdócio, ele fala assim: olha, todo sacerdote tem que ter uma cueca, lá chama calção de linho, que vai desde esse osso aqui, que eu esqueci como é que eles chamam aqui, da cima do ilíaco, mas lá chama outro nome, desde o ilíaco até um pouquinho acima do joelho, um calção de linho. E diz que o calção tem que ser frouxo. O calção do sacerdote tem que ser frouxo, largo. Interessante, Deus se preocupa com cada coisa, né? Até com a cueca do sacerdote. Não é curioso isso? Mas lá tem a justificativa, por quê? Para que no momento em que estiver ministrando, não lhe venha suor. Está pesado? Está suado para você? Então não faz. Larga, deixa outro fazer. Está difícil? Está dificultoso? Está pesado? Está trazendo sofrimento? Está te angustiando?
Você está se sentindo no prejuízo? Deus não está te pagando à altura do teu investimento? Então vai embora. Se você estiver em estado de aleluia, celebrativo, então fica. Se você está encantado, gozoso, se você é amigo, então você fica. Caso contrário, Jesus pergunta: vocês também querem ir? Porque muitos já foram. Muitos dos seus discípulos tornaram para trás, foram embora. E já não andavam com o Senhor. Então disse Jesus aos íntimos, aos 12, vocês também querem ir embora? A porteira está aberta. A porta de entrada é a serventia da casa. Se for obrigado, se eu tiver que amarrar você na camisa de força, eu não vou fazer isso porque eu não quero isso. Não tenho prazer nisso. Eu não quero que você tenha medo de mim, que você fique apavorado comigo. Não, eu quero parceiro de caminhada. Se o indivíduo está encantado, maravilhado, se vicejou nele o amor amorável. Sabe o que é o amor amorável? Eu acho que eu já preguei aqui sobre o amor amorável. O que é o amor amorável? Está lá em Jeremias sobre o amor amorável, que o Senhor nos ama com amor amorável. Sabe o que é o amor amorável? É o amor com semente. Deus ama e o amor tem semente. Porque você não tem capacidade de amar Ele à altura do amor que Ele te ama. Você não tem. E quando Ele te ama, Ele dá uma sementinha para você. E a sementinha é plantada na terra do teu coração. E aí você, com o amor da semente que Ele te amando pôs em você, você começa a amá-lo. Esse é o amor com semente, o amor amorável. Se você, sendo amado de Deus, vendo a sua glória, a sua obra majestosa, ficou maravilhado, ficou encantado, se vicejou nas tuas profundezas de ser a semente do amor amorável. João 6:68, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Nós estamos encantados, nós estamos maravilhados, nós vamos ficar aqui. A gente decidiu, a porta está arreganhada, a porteira está aberta, mas a gente não quer ir, a gente quer ficar. Se o indivíduo está assim, sabe o que tem que fazer? Pedir a sovela. Pode pedir a sovela. A sovela era colocada na orelha, por isso era chamado o escravo de orelha furada. Abre mão de si para viver tudo do seu amo. João 6:68. E Pedro começou a dizer: eis que nós deixamos tudo para te seguir, Senhor. É o forro de sovela. É o escravo que, sendo comprado, ganhou a liberdade para ir e resolveu não ir, porque prefere ficar, porque é tanto amor desse Senhor, que ele pede a sovela na orelha. O forro de sovela não é um escravo qualquer. O forro de sovela é de altíssima confiança. E por isso ele recebe tratamento de amigo mais chegado que um irmão. É mais que irmão, é um amigo que está acima de irmão. O forro de sovela goza de intimidade, de relacionamento diferenciado. Ele não foi feito servo.
Ele era servo, ele não foi feito escravo, ele era escravo e então foi comprado pelo novo Senhor e então ele foi feito livre e ele se faz escravo. Ele não foi feito escravo, ele foi feito livre. Ele se faz escravo em face da liberdade que lhe é dada. É um tipo de escravo diferente. O escravo aí está só na figura de raciocínio para construir o pensamento, mas no fundo, é um outro nível de relacionamento. Mais que um serviçal, o forro de Sovela tem uma relação de amor com o seu senhor. Ele não cumpre tarefas. Ele vive para a causa. Antigamente eu ficava pensando que tem coisa que é sagrada, tem coisa que é profana. Tem coisa que é da carne, tem coisa que é espiritual. Eu vou para a igreja, o culto é espiritual. Eu vou para o serviço, é secular. Mas o cristão, que tem esse nível de entendimento, tudo é sagrado. Porque quando estou trabalhando, estou em ato de adoração no meu sacerdócio de trabalho. Quando educo meu filho, quando compro pão na padaria. Antes eu comprava diferente, mas agora onde eu vou comprar, quem compra é alguém que é templo. Antes, quem comprava era um pecador que vivia escravo do pecado, escravo de várias escravidões, várias naturezas de escravidão. Mas agora não, agora quem compra o mesmo pão é o indivíduo em quem mora o Espírito Santo e que tem consciência da sua salvação e que tem o seu nome escrito no livro da vida. Então, tudo que eu faço, eu me movo nele. Atos 17, 26, parece? Ou é 28, 26 ou 28? Atos 17, 26 ou 28? Fala que nele nós existimos e nos movemos. Tudo que a gente faz nele. E, portanto, não há mais distinção entre o sagrado e o profano, porque na minha vida, que sou o santuário, tudo é sagrado. Quando eu compro um ato sagrado, quando eu namoro um ato sagrado, quando eu não fico noivo é um ato sagrado, quando eu como abacate, quando eu compro manga, é um ato sagrado. Atos 17, 20 e 26. 17 e 26. Não é um serviçal comum, é uma relação diferenciada. Vive pela causa, não vive a cumprir tarefas. 1 Coríntios 9, 19 diz assim: fiz-me servo, o apóstolo Paulo falando. Ele não foi feito servo, ele se fez servo. Fiz-me servo. Para quê? Estratégia. Para ganhar ainda mais. Fiz-me servo para ganhar mais. Deixei de ser livre para me submeter. Filipenses 1, 21. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para o forro de Sovela, pela causa do seu amo, nada é tão sacrificoso que não demande o seu mais absoluto empenho. O seu denodo, a sua dedicação nas tarefas mais singelas da vida ou do ministério ou do sacerdócio, ou seja lá qual for a ocupação da sua vida. Até o Senhor Jesus se fez servo
E como servo ele disse em Lucas 22:42, faça-se a tua vontade e não a minha. E João 4:34, a minha comida é fazer a vontade do terceiro, não é fazer a minha vontade. Eu me alimento de fazer a vontade do meu Senhor, sendo Ele o Deus, deu o exemplo. O Forro de Sovela tem alto nível de consciência da sua liberdade. Primeiro Pedro 2,16 diz assim, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. E Romanos 8,2 diz assim, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nós precisamos ter a consciência da nossa natureza, que eu poderia chamar de ancestral, natureza de livres, e tomar consciência de que a liberdade é um patrimônio legado já na prancheta do Criador a toda criatura homem. E quem perde a sua liberdade à procura de mais liberdade, ou pensando que não a tem, e buscando nas propostas várias existentes, principalmente no discurso dos espertalhões, cai em armadilhas. Mas vem o Senhor que conhece a tua estrutura e o arranjo estrutural daquilo que você é, sabe exatamente aonde é o lugar que tem que ser tocado para a tua plena liberdade. Por isso ele diz, se o Filho fizer a obra, verdadeiramente a obra será impecável. Em face da proposta, a conclusão, ou pelo menos a expectativa, é que cada indivíduo fique maravilhado pela proposta e se renda e peça a sovela na orelha. E como forro de sovela, tenha consciência de que essa liberdade não pertence a terceiros. Quando ele restaura a liberdade, quando ele compra e dá a liberdade, significa que essa liberdade é tua, é intransferível, como na prancheta do Criador que te pensou. A liberdade é tua. Não venda, não troque, não se ofereça, não se submeta
a manipuladores, a vendedores de quinquilharias. Não se submeta, tenha consciência do alto preço da tua liberdade. Você não pertence a ninguém a não ser aquele ao qual você se submeteu e pediu a sovela, porque nem ele te submete. Nem Deus te submete. Nem Deus te subjuga. É mentira que Deus te subjuga. Você pode fazer o que você quiser com a tua liberdade, porque Ele disse: eu te comprei, você é meu, mas se você quiser ir embora, se estiver infeliz, se estiver amargurado, se estiver triste, se te for pesado, se te vem suor, se você vive gemendo, vai ser feliz. Se você quiser ficar, é uma escolha tua. Porque Deus respeita a tua liberdade. Liberdade que Ele te deu. Eu sei que é uma dimensão de difícil compreensão. Eu sei que não é tão fácil entender conceitualmente essa questão, porque ela conflita com alguns links de responsabilidade numa trama bastante inteligente de Deus. Mas uma coisa de cada vez. Um ponto de cada vez. Nesse arranjo dessa fazenda, um fio de cada vez. Firmeza? Então fechou. Temos forro de sovela aqui? Temos encantados? Há quem tenha se rendido e entrado no sabatô? E encantado, decide ficar mergulhado definitivamente no sabatô, que não é temporal, mas é uma dimensão de alfa e ômega. Não é um dia da semana? Esses são os encantados, que se submete e, se for preciso, paga para ficar. Mas não paga com moeda que vai na poupança, na carteira ou no banco. Paga com moeda de atitude. Moeda de atitude. Forros de sovela. Para onde iremos nós? Eu quero ficar, Senhor. Não, Senhor, não me manda. Eu pago. Se for preciso eu pagar, eu pago. E eu quero pagar. Eu faço questão de pagar. Com moeda de atitude. Deus os abençoe em nome de Jesus.